Aleluia, glória a Deus. Saúdo aos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós estamos felizes por estarmos na casa de Deus nessa noite, para aprendermos cada dia mais da sua palavra, da palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que é muito glorioso nós servir ao Senhor. Estar com o Senhor em nossas vidas é a melhor coisa que pode acontecer. Nós vemos, irmãos queridos, em Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, e o versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vemos, irmãos queridos, que nós, pela misericórdia de Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, e por sua grande misericórdia nós permanecemos neste caminho. Estamos, irmãos amados, vivendo os dias tão difíceis, mas todavia nós temos um ao nosso lado, que é o nosso ajudador, o Deus de todo o poder, é o Deus que nos guarda, que nos guia, que nas horas mais difíceis das nossas vidas, Ele está ao nosso lado para nos socorrer. E nós vemos, irmãos queridos, aqui uma coisa maravilhosa que aconteceu. Os discípulos, irmãos amados, estavam com Cristo. E agora, irmãos, depois de um discurso, Jesus entra no barco e estava cansado e dorme. E o que acontece? Uma tempestade que o barco estava para ser coberto pelas ondas. Mas, irmãos, como que pode acontecer isso? Uma tempestade aonde Jesus estava no barco, os discípulos do Senhor estavam no barco, homens de Deus que serviam o Senhor, que estavam com o Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Mas vem uma tempestade. Irmãos queridos, nós vemos que poderia intitular essa mensagem, Tempestade na Vida. Irmãos amados, ninguém está isento, você é salvo, você é comprado com o sangue de Jesus, você é dizimista, você é ofertante, você ajuda, mas todavia não está isento das tempestades. Irmãos, por quê? Nem os discípulos foram isentos da tempestade, eles estavam no barco, e agora, irmãos amados, surge uma tempestade. Quem está no barco? Jesus está no barco, mas, irmãos queridos, vem a tempestade, mas tem uma pessoa especial no barco. Jesus está no barco, então você vai vencer a tempestade. Tem vários tipos, irmãos queridos, de tempestade que surge na vida. Tem, irmãos amados, tempestade na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes você tem uma tempestade que surge através do seu filho, que pode estar sendo viciado em droga, dominado pelo vício, e você não sabe o que fazer. Uma tempestade terrível está balançando a sua vida, mas todavia acontece que Jesus está com você. Não saia do barco, permanece no barco, porque a tempestade vai passar, porque com Jesus no barco a vitória é sua, porque com Jesus nós temos vitória. Aleluia. Glorificado e adorado é o nome do Senhor. Mas eu sou crente, como que pode surgir tempestade em minha vida? Muitas vezes você tem tempestade de enfermidade no seu lar, e o seu lar é assolado pela enfermidade. Muitas vezes você desanima, você vai ao médico e volta do mesmo jeito, o seu problema continua sem solução. É a tempestade balançando a sua saúde, o seu lar, a sua família, mas todavia Jesus está com você, e no momento certo é só clamar por Ele, porque a vitória é sua. É clamar por Ele, porque Ele é o dono da saúde, é aquele que resolve os problemas, é aquele que dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, quantas tempestades que surgem, mas irmãos, saiba com quem você anda, quem está com você, porque nós vemos, irmãos, que Paulo também, em uma das suas viagens, agora surge, irmãos amados, uma tempestade, o navio está para quebrar, as vidas que estão ali estão para ser destruídas, mas acontece que o anjo do Senhor, ele chega: Paulo, não vai perder nenhum fio de cabelo da vossa cabeça, porque eu estou contigo. Aleluia.
Oh, glorificado e adorado é o nome do nosso Deus. Surge as tempestades. Irmãos, irmãos amados, eu vi a minha esposa falar que Daniel não foi livre da cova, mas ele foi livre lá na cova. Uma tempestade na vida de Daniel, mas ele teve vitória, porque o Deus de Israel estava com ele. Aleluia. E agora, irmãos amados, Paulo, o comandante, irmãos amados, não acreditava, mas irmãos queridos, nós vemos que quem está andando com o homem de Deus, ele tem vitória. Olha com quem que você anda, quem está andando com você, quais as pessoas que te cercam. Se é homem de Deus, você fica firme, porque a vitória é sua. Aleluia. Tempestade financeira. Irmãos amados, surge tempestade financeira e você começa a pensar, mas o que está acontecendo? Eu até sou fiel, até eu faço tudo certo, mas irmão, não importa. A Bíblia diz que no mundo teremos aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existe tempestade financeira na vida que nós olhamos para um lado e para o outro, achamos, irmãos queridos, que não vamos vencer. Mas quando você talvez está achando que não tem jeito, você vê a mão de Deus trabalhando ao seu favor, e agora você sente impactado pelo Espírito de Deus, e diz: a vitória é minha, porque Deus está comigo. Aleluia. Irmãos amados, mas nós somos crentes, nós somos salvos, e muitas vezes, irmãos queridos, oramos. Os jovens oram para casar. Nós oramos, irmãos queridos, para casar. O jovem aceita Jesus, ele começa a preocupar. Eu preciso de uma companheira. Eu preciso de uma mulher que esteja ao meu lado para me ajudar. E ele casa, tem filhos. E agora, irmãos amados, surge uma avalanche no casamento. Uma tempestade no casamento, que muitas vezes ou o homem ou a mulher, ele quer desanimar, não tem mais jeito, eu estou a ponto de jogar a toalha, não dá mais. Amados irmãos, não desanime, ainda que o seu problema pareça insolúvel. Tem uma coisa, você não pode sair do barco. Olha para aquele que está caminhando contigo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Então é o que acontece, é o crente quando confia, quando ele espera, quando, irmãos amados, o tempo passa, mas a vitória é dele. Quantos que nessa noite poderia levantar aqui e dar testemunho? Meu casamento estava para acabar, mas eu vi a mão de Deus ao meu favor e hoje nós temos vitória. Hoje eu tenho uma família abençoada, Jesus está conosco lá no nosso lar. Irmãos, isso, irmãos queridos, é vitória, e isso é vida de crente, irmãos. É vida de crente. Quem fala para você que você não vai ter problema, que você agora é crente, vai ter só rosa, não vai ter espinho, não é verdade. A minha Bíblia não afirma isso. A minha Bíblia afirma o que eu disse e vou repetir: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos amados, as tempestades da vida, elas surgem. Muitas vezes, irmãos amados, elas surgem de uma maneira tremenda. Nós vemos os discípulos estavam no barco, eram os discípulos, Jesus estava no barco, irmãos, e a tempestade veio, mas agora Jesus repreende o vento, ele repreende o mar e diz: cala-te. É assim que o Senhor faz com as tempestades da sua vida. Muitas vezes, irmãos amados, surge tempestade inesperada. Tempestade, irmãos queridos, que você não acredita, mas será que está acontecendo comigo? Está sim, irmãos, é acontecendo com você, mas não desanime não. Deus está do seu lado para te guardar, para te abençoar, e a vitória é sua, porque nós estamos aqui por pouco tempo, mas nós iremos para um lugar aonde não haverá tempestade, porque iremos para a glória, lá não haverá tempestade. Ali na glória, irmãos, só será gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos amados, que nós caminhamos. É por isso, irmãos queridos, que o tempo passa, nós continuamos de pé.
Mas, irmãos amados, e agora vocês pensam, mas será que a tempestade é só para os crentes? Não. Existe tempestade no ministério. Tempestade no ministério. Mas como? Pastor é homem de Deus, pastor consagra, pastor jejuma, pastor dedica, pode dizer 100% da sua vida para Deus, mas como que pode surgir? Surge sim. Os discípulos tiveram tempestade, e o pastor também, ele tem tempestade na vida, o ministério tem tempestade, mas irmãos, nenhuma tempestade derruba o homem de Deus, nenhuma tempestade destrói, irmãos amados, a vitória do homem de Deus, nenhuma tempestade, irmãos amados, tira, irmãos queridos, o gozo que está no coração, irmãos amados, nenhum problema, porque está olhando para o Senhor. Oh, aleluia, glorificado é o nome de Jesus Cristo, santo é o nome deste Deus, este Deus que a igreja serve, irmãos. Este Deus, irmãos amados, que você está com Ele, que você fala com Ele, sabendo que Ele te ouve. Ele te ouve, irmãos queridos. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu não sei o tipo de tempestade que você está vivendo, meu querido. Eu não sei, minha querida, o tipo de tempestade que você está vivendo. Mas se existe tempestade na sua vida, você coloca aquele que é o Senhor do Senhor, é aquele que acalma o vento, é aquele que manda parar. Não desanime, mas não deixe o Senhor Jesus, mantenha unido com Ele, porque a tempestade vai passar. A tempestade vai passar e você vai vir aqui na frente e vai testificar. Você vai dizer o que Deus fez na sua vida. Você vai dizer que parecia difícil, parecia impossível, parecia que o problema era insolúvel. Irmãos, não é não, irmãos. Não tem problema sem solução para Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dominador dos céus e da terra. Esse Deus que nós servimos, irmãos amados, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos, irmãos amados, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite servindo esse Senhor. É por isso, irmãos amados, que nós estamos aqui nesta noite. Quando, irmãos amados, a minha esposa dizia da minha sogra, eu vi ela passando para a eternidade. Eu que tenho um pouco de conhecimento, olhei, não vai ter jeito, não vai voltar. Mas, irmãos, é Deus, Deus faz voltar a hora que Ele quer, irmãos queridos. Só, irmãos amados, é muito importante você saber, eu estava falando com quem você anda, e quem está contigo. Porque se você estiver com Paulo no navio, se o navio afundar, mas você vai salvar a sua vida, porque ali 276 almas foram salvas, e nenhuma se perdeu. Mas você tem que ter cuidado, de não entrar no navio onde Jonas está lá no porão, que aí você tem problema. Se não jogar Jonas, irmãos amados, no mar, o navio vai afundar e muitas vidas vão perecer. Mas, irmãos queridos, é necessário lançar o homem que está fora da direção de Deus, lança ele lá no mar, e a vitória é daqueles que servem o Senhor. É por isso, irmãos queridos, que nós glorificamos a Deus, nós adoramos o Senhor, sabemos que nós temos, irmãos amados, o Deus de poder em nossas vidas, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele habita conosco, aleluia. Ele foi dado para a igreja, é para ficar com a igreja até a consumação dos séculos. E essa, amados irmãos, é a vitória da igreja. É por isso que marchamos, irmãos. É por isso que nós temos confiança naquele Deus a quem nós servimos. Os problemas surgem.
Mas, irmãos queridos, o que soluciona o problema está do seu lado. Ele está na sua vida, Ele está na sua casa, Ele está dentro do carro andando com você. Quando você anda na rua, Ele está contigo. E se você, irmãos amados, estiver no meio da tempestade, Ele não te abandona, porque Ele é o seu socorro, bem na hora da angústia. Santo e adorado é o nome do nosso Deus. É por isso, amada igreja, que nós permanecemos, porque nós sabemos que nós permanecemos, porque um dia Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E as tempestades que você vive hoje, e as tempestades que eu vivo hoje, irmãos, elas vão acabar. Não vai ter mais tempestade, mas só gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, amada igreja, permanecemos firmes nesta caminhada, olhando para os grandes homens de Deus. Mas eles eram homens de Deus, irmãos. Elias, homem de Deus, um profeta de Deus, que falava a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Mas teve tempestade na vida de Elias? Como? Elias no Monte Carmelo, com mais 450 profetas de Baal. Nós vemos que ali está Elias, e ele manda eles preparar o altar para oferecer o sacrifício. E só tinha uma proposta: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus. Então, irmãos, é por isso que nós vivemos, irmãos amados, no meio do fogo, porque o nosso Deus, Ele continua respondendo com fogo até hoje, irmãos. Até hoje, Deus continua respondendo com fogo. E Elias, e eles imploram o Deus deles, eles pedem ao Deus deles, e acontece, irmãos amados, na verdade não acontece nada. Eles se retalham com lanceta, e eles não acontece nada, até que o tempo deles expiraram, acabou o tempo. Agora Elias repara o altar. Elias repara o altar, irmãos queridos, e depois é uma coisa muito importante, que fizeram o rego de água. Fizeram o rego, e Elias falou assim: olha, vocês derramam água sobre o sacrifício. E derramaram uma vez, duas vezes, até que o rego ficou transbordando. E Elias agora, irmão, faz aquela oração sábia, aquela oração que o crente faz, aquela oração, irmãos queridos, que você fala com Deus. E Elias agora fala assim: Senhor, responde-me, responde, porque o Senhor é o meu Deus, e eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra eu fiz tudo isso. E quando Elias termina de orar, irmãos queridos, desce fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, irmãos amados, e lambe as pedras. Irmãos queridos, que coisa maravilhosa. Elias estava no auge, porque Deus tinha ouvido ele, Deus tinha falado com ele, ele tinha sentido Deus, ele tinha visto a presença de Deus. Mas, irmãos, agora a tempestade surge na vida de Elias. Elias tem que fugir, irmãos amados, Elias tem que correr. Elias passa problema sério, as tempestades, mas no momento Deus agora começa a elevar Elias novamente. Chega de tempestade, Elias, agora a mão do Senhor está com você, e eu vou te abençoar, aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. A igreja, irmão, muitas vezes pensa: essa igreja não vai. Essa igreja, olha como que está essa igreja. É só uma tempestade, mas a tempestade passa, e a glória de Deus é derramada sobre a igreja, e cada crente glorifica, alegra, porque Deus está com a igreja. Irmãos, é assim que Deus faz. Vale a pena, irmãos, olha, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir esse Deus, adorar esse Deus. Adorar em todo o tempo, não é só na bonança não, é na tempestade também. Adora o Senhor. Eu já disse, não sei a tempestade que você está vivendo, não sei se você tem problema com o filho na droga, não sei se a sua filha está te dando problema em casa, eu não sei se é seu esposo e a sua esposa, mas uma coisa eu sei: se coloque Deus na frente de tudo, não abandone o Senhor, não pula fora do barco, e a vitória é sua em nome de Jesus. Aleluia. Santo e adorado é o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, irmãos queridos, por estar aqui nessa noite. E também eu quero agradecer o Senhor
por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Agradecer o pastor, irmãos amados, por confiar aqui o subpúlpito, eu agradeço muito. E quero agradecer os irmãos que tiveram paciência de me ouvir. Eu agradeço em nome de Jesus e peço, irmãos, que continuem orando por nós. Amém.